Olá, graça e paz, louvado seja Deus por mais um dia, por mais um capítulo, por mais um passo nessa caminhada. Eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje nós seguimos aqui juntos em primeiro livro de Crônicas, nos capítulos 23 a 25. Que Deus te abençoe, viu? Muito bom ter você aqui nessa jornada junto comigo. E hoje o que nós vamos viver não é só organização, não é só estrutura, nós vamos ver ali um propósito sendo alinhado. Deus mostrando que até os detalhes também são espirituais e também são adoração. E a história aqui começa com Davi já bem avançado em idade, ele olhando para o futuro e entendendo que o tempo dele está chegando ao fim. Mas ao invés dele parar de se acomodar, ele se levanta ainda mais, com intenção. Ele estabelece Salomão como rei e começa a preparar tudo, não para ele, mas para aquilo que viria depois. Então ele reúne os levitas, ele conta, organiza, ele define funções. E aqui nós percebemos algo importante. Nos versículos 13 e 14 do capítulo 23, nós vemos que os filhos de Arão foram separados para o sacerdócio. Um chamado específico, um serviço diante de Deus. Mas isso não era apenas para eles. Hoje nós entendemos algo ainda mais profundo, que nós somos um sacerdócio real. Nós servimos a Deus em tudo. Nós podemos ter uma profissão, nós podemos ter uma vocação, dons diferentes, mas em tudo nós servimos a Deus. O nosso sacerdócio tem que invadir a nossa vida, porque onde nós andamos, nós representamos as pessoas diante de Deus e Deus diante das pessoas, sejam elas crentes ou não. E no meio dessa organização, outro detalhe chama atenção: os filhos de Moisés. Mesmo não tendo nascido plenamente dentro do contexto do povo durante a sua jornada, eles foram integrados depois à tribo de Levi. A Bíblia não destaca grandes feitos deles, mas isso também fala com a gente, porque Moisés, ele se destacou profundamente como um homem de Deus. Mas nem sempre aquilo que vivemos conseguimos transferir com a mesma intensidade. E isso é algo recorrente nas famílias do Antigo Testamento. A maioria não conseguiu repassar bem o amor de Deus e a visão para os seus filhos. Já no caso dos filhos de Arão, a gente vê outro cenário. 2 morreram do pecado, mas os outros deram continuidade à linhagem espiritual e o sacerdócio permaneceu por gerações. E a história segue. Agora Davi reorganiza o serviço. Antes os levitas carregavam o tabernáculo, viviam em movimento. Agora, com o lugar fixo sendo preparado, o serviço muda, mas não perde o valor. Alguns cuidam dos utensílios, outros das ofertas, outros da purificação, outros da administração, tudo de uma forma muito organizada e intencional. Porque servir a Deus não é improviso, é zelo, é responsabilidade, é entrega. E no capítulo 24 a gente vê que entram os sacerdotes, os descendentes de Arão, organizados em turnos. Cada grupo com seu tempo, com seu lugar, com sua função, nada aleatório, tudo em ordem. E isso revela algo muito profundo. Quando há ordem, a presença de Deus flui. E a história avança e entra em algo ainda mais profundo. No capítulo 25, agora nós vemos os músicos, os adoradores. E aqui algo lindo acontece. Davi não era apenas rei, ele era o músico principal da nação e ele entendia algo espiritual, que o mover do espírito fluía onde a música fluía. E por isso esses homens não apenas tocavam, eles profetizavam com instrumentos. Asaf, Emã e Jedutum são levantados, homens que não apenas ministravam, mas discipulavam seus filhos, especialmente Jedutum, que forma seus filhos nesse duplo ministério de música e de profecia. E isso marca um novo tempo. Antes havia pouca direção profética contínua, mas agora a profecia começa a fluir dentro da adoração, deixando de autoridade, debaixo de uma autoridade, com ordem, com direção. E Emã, algo surpreendente, mesmo não estando entre os principais ali profetas de Davi, é grandemente abençoado.
Seus filhos e suas filhas multiplicam esse ministério. A música e a profecia se expandem. E algo muito forte aparece aqui. Eles não eram apenas talentosos, eles eram mestres. Eles eram formadores, capazes de ensinar outros. E isso transforma o ministério. Agora não é apenas quem faz, mas quem forma. São 24 equipes, 288 pessoas, um sistema extremamente organizado, um rodízio constante, mantendo o louvor ativo o tempo todo. E o mais lindo, todos participavam, pequenos e grandes, jovens e velhos, mestres e discípulos, todos tratados de forma igual ao assumir os seus turnos. Diante de Deus não é posição, é coração. E no meio de tudo isso fica muito claro que Davi não estava apenas organizando funções, ele estava estabelecendo uma cultura, a cultura do louvor, uma identidade, um povo que aprende a viver em adoração contínua. E isso fala profundamente com a gente. A nossa identidade se revela no que adoramos e na forma como adoramos. O nosso louvor revela algo maior do que a nossa profissão, personalidade ou qualquer outro aspecto da nossa vida. E no meio dessa história, Jesus está sendo revelado como aquela pessoa que nos chama, nos posiciona e nos inclui. E Ele nos ensina que toda vida pode se tornar adoração. Amém? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e que a leitura de hoje seja um encontro com Deus. Que Ele nos ensine a servir com zelo, a viver com propósito e a transformar cada detalhe da nossa vida em adoração verdadeira. Um grande abraço e até amanhã.